Bem, então, na nossa última aula, né, a gente fez as verificações até conseguirmos, né, fazer o cálculo dos nossos, né, diagrama fasorial. Com relação a quê? Sobre as tensões, né? Então, naquele diagrama que foi o último ponto visto, né, da nossa aula de ontem, a gente verificou que, de fato, tudo aquilo que nós tínhamos calculado, né, anteriormente, verificou-se. Por que que a gente confirma isso, né, e que a gente está certo disso? Porque os nossos diagramas, né, fasoriais com relação à queda de tensão no resistor e no indutor, nos mostrou o adiantamento, né, da tensão no indutor. Então, provou, né, o cálculo da corrente, que nós havíamos achado, né, que ela sempre estava aí atrasada, né, defasada, né, atrasada com relação à tensão do circuito, né, e a gente conseguiu, então, fazer as comprovações. Lembre-se que ontem, né, dentro ali do nosso contexto, nós fomos, né, e verificamos cada passo que a gente havia dado, né, nos diagramas que montamos, no gráfico senoidal, né, no gráfico cartesiano, e todos, né, nos comprovou o que nós fizemos aí de cálculo por último, que foi a respeito aí das quedas de tensões e também, né, a definição, o desenho, né, a montagem, né, do nosso diagrama fasorial, que nos comprovou isso. Bem, o que mais a gente precisa fazer a verificação? Nós já estamos aí, há uns quantos dias, né, estudando esse circuito e vendo a necessidade de esmiuçar, né, ponto a ponto do circuito, entender comportamento de tensão, de corrente, né, das resistências, né, que envolvem o nosso circuito. O que está faltando a gente compor agora para esse circuito? O que está faltando a gente entender que nós sabemos que existe, mas que ainda não vimos, né? E que precisamos aí alencar, né, o nosso conhecimento dessa análise que nós estamos fazendo aí desse exercício. Notem que ele é bem complexo, né? Porque ele está aí nos pedindo tudo que nós temos que saber dentro, né, de um exercício como este, né? De um circuito como este. O que falta a gente analisar? Entrar lá. No grupo estão pedindo para entrar. Aí acho que o Cristiano. Acabou de liberar, valeu aí. Olha, tá liberado, Cristiano. Acabei de entrar, valeu. Tá bom. O que falta, então, a gente esmiuçar que ainda não está bem, né, detalhado nesse exercício que a gente está estudando? O que está faltando para considerarmos pronto a análise deste circuito? Estudamos as resistências, estudamos o comportamento da corrente, o comportamento da tensão, botamos cada item desse, né, dentro de equações, bem como dentro dos seus respectivos circuitos, né, gráficos e enfim. Falta agora a gente entender as potências e também o fator de potência. Por que está faltando isso? E quando eu falo as potências, o que eu estou querendo dizer? A que me refiro? É uma potência só que eu tenho nesse circuito? Aguardo opiniões, obviamente. Eu acho que não, porque está falando desse que nós estudamos nas outras aulas. Isso, que nós estamos vindo a estudar um exercício, né, de uma maneira bem complexa. O Cristiano diz que acredita que não. Né? Eu acho que porque ele tem carga indutiva e carga resistiva, né? Então, acho que seria mais de uma potência. Fechou nas 10 o teu jogo. Perfeito. Matasse a charada. Nós temos carga indutiva e resistiva.
Aí pergunta, né, só para a gente não perder aí o contexto. Mesma coisa se tivéssemos carga capacitiva e resistiva, ou as três juntas. Nós temos que fazer a análise das potências e não da potência. Ou seja, nós temos que estudar potência aparente, né, ativa e reativa. O que significa isso? Aquilo que nós já conversamos lá nas primeiras aulas. Nosso circuito, como não é um circuito resistivo puro, ele então tem a fração, né, que dá de perdas de energia com relação ao indutor diante aí do nosso gerador, da nossa fonte. Então, a gente precisa computar isso. Então, assim faremos, né? Porque a gente... porque a gente tem que saber como que isso funciona. Bom, vamos fazer o cálculo. Calcule as potências, né? Ativa, reativa e aparente, né? Potência aparente, S, é a soma vetorial das potências ativa e reativa. Sua unidade é o volt-ampere e pode ser calculada aí de duas maneiras. Bom, por que ele está me dizendo que a potência aparente é a soma da potência ativa e da potência reativa? Por quê? Na hora de representação do meu consumo, no entanto, que foi dito aqui, né? Ó, a unidade é volt-ampere, VA, né? Que é a potência aparente. Ou seja, na hora do meu consumo, me representa a potência que corresponde às duas que estão aí sendo geradas no meu circuito. Ou seja, a potência ativa, aquela que é do nosso cálculo de demanda, vamos pensar assim, aquela que eu necessito de fato para fazer o meu equipamento funcionar, para que o meu circuito tenha êxito aí no funcionamento, e aquela outra, né, que é gerada em função das minhas cargas, né, das minhas perdas, enfim, de tudo que eu tenho aí correlacionado, que eu tenho que fazer a indicação, digamos assim, dentro do meu circuito. Então, por isso que esta tem que ser a soma de quê? Direta ou indireta? De que tipo? Como está aqui no roteiro, gente. A soma vetorial, né? Então, é isso que eu necessito. Então, vamos partir para os nossos cálculos da potência ativa e da potência reativa. Potência ativa, vamos representar pela letra P. Potência reativa, né? Pela letra Q. E a aparente, então, será o S. Está aqui. Todos enxergam aí o roteiro? Certinho, certinho. Certinho, né? Nos foi dito aqui atrás, né, que nós podíamos calcular, né, de duas maneiras. Tá aqui as duas maneiras, né? Ou nós temos aí o S por volt, né, vezes ampere, ou o S através da potência ativa e reativa. P e Q, que está aqui. Quando ele me falou aqui atrás que é a soma vetorial, vou deixar grifado, apesar de eu já ter enviado lá para vocês, né, sem esse grifo. Quando ele diz que é a soma vetorial, e eu mostro aqui a equação para vocês com essa potência assim escrita, isso é uma soma vetorial? É ou não é? Acho que sim. Sim, né, gente? Vou voltar aqui no vídeo que aí eu enxergo todos. Sim,
Pelo que nós vimos ontem, assim quando a gente formou, né, os nossos vetores lá para descobrir a nossa queda de tensão nos elementos, né, do circuito, a mesma coisa com as potências, né? Então, ali nós temos uma soma vetorial, sim. Por quê? Porque, em seguida, quando formos calcular o fator de potência, a gente vê que isso nós ficamos também num gráfico, né, que nos representa como se fosse um triângulo. Então, a melhor maneira, né, de sabermos achar essa soma é fazendo aí o mesmo que fazíamos, né, que seria a soma dos quadrados dos catetos, né, tirarmos a raiz, no caso, para achar a potência aí aparente. Então, mostrando, né, a única diferença que, neste caso, a gente está tratando com potências e não mais com queda de tensão. Então, é isso mesmo. Como é que nós faríamos o cálculo? Está aqui. Quem é este P aqui? Qual potência é? Ativa, reativa ou aparente? Ativa. Voltei. Ativa, né? Isso aí. Ativa. Então, tá aqui. Gente, quando a gente está fazendo uma menção, né, da tensão e da corrente em RMS, o que significa isso aqui ao lado? Esse índice RMS aqui. Só para ficar bem entendido o cálculo. O que significa quando a gente tem esse índice aqui desse RMS? Vamos botar uma indicação. O que vocês acham? Botei aqui do gerador, tá? O que eu quero na prática que vocês entendam com isso? Que nós estamos pegando, né? Quando está nos indicando um valor em RMS para tensão ou corrente, significa que nós estamos tratando de valores do nosso circuito. Tensão do nosso gerador, né? E a corrente que ele proporciona circular aí no nosso circuito. Entendido? Se formos analisar, vou voltar aqui ligeirinho, né? Quando nós tivemos lá o nosso gerador que nos foi dado, se vocês observaram, né? Nós tínhamos já esse RMS aqui, nos indicando, então, que é uma tensão de geração de corrente, tá? Então, não poderia ser outra também a corrente para representar essa potência ativa. Bom, a equação para a gente conseguir achar a potência ativa é essa. Tensão vezes corrente, ambas em RMS, vezes cosseno φ. Cosseno φ de quem? Por que 43,30? 220 a gente já aceitou, é o do nosso gerador, já sabemos, mostrei agora. 801 nós achamos na nossa aula de ontem, né? Cadê? Ó. E o ângulo que a gente achou está aqui. Então, nós temos esta indicação. Eu vou ver se eu tenho um gráfico aqui. Está aqui, ó. Todos estão enxergando bem aí o gráfico? Está aqui o ângulo que a gente já sabia, né, que existia. Por que cosseno? Bom, vamos voltar lá às nossas repetições. Quando eu estou falando de potência ativa, eu estou falando de potência relacionada a quem? Ao meu resistor ou ao meu indutor?
Sugestões. Gente, potência ativa é aquela direta, né? É aquela que eu obrigatoriamente eu necessito ter para manter o meu circuito. Certo ou errado? Certo. Certo. Então, ela está relacionada ao meu resistor. Potência ativa, a parte resistiva do meu circuito, portanto, a parte real. Voltamos no gráfico que eu tenho aqui para mostrar para vocês. A parte real corresponde ao eixo X? Sim. Sim. Então, 43,30, né, é o ângulo que a gente tem formado, né, que a gente já sabia desde 3 aulas atrás, né, 2, 3 aulas atrás, que esse ângulo existia e ele era exatamente aqui. Sempre o ângulo que a gente acha, né, ele é sempre alencado, né, acoplado, visto, né, do eixo real no sentido anti-horário. Isso foi os primeiros fundamentos aí que a gente observou, né, no nosso circuito. Então, está aqui esquematizado. Bem, eu ia mostrar esse diagrama mais adiante, mas eu acho que fica mais fácil para a gente entender de onde tiramos os nossos cálculos, né? Então, está aqui o ângulo, está aqui a potência P, que é a nossa potência ativa, ou seja, aquela necessária, né, aí para alimentar, né, os nossos circuitos. Bom, e a Q, quem é que representa? Essa aí é a potência reativa. Reativa, né? Está aqui grifado, que a gente já grifou no início da aula. Potência reativa. Bom, potência reativa, o nome já está nos dizendo, né? É uma reação, ou seja, aquilo que nós já viemos falando exaustivamente aqui. Aquela leve oposição, né, que o nosso indutor, pelas suas características, né, de gerador, né, de campo, enfim, que ele tem, não só ele, mas como outros elementos do nosso circuito, né, que a gente vai estudar mais adiante, eles têm aí a oposição da passagem de corrente, é uma reação. Tudo que é uma reação está no eixo imaginário. Por quê? Porque a gente computa, né? A gente está prevendo, digamos assim, aquilo que a gente sabe de específico, aquilo que é real para nós, que é o ativo. Aquilo que a gente já sabe que é necessário existir no circuito para que ele seja alimentado. A parte reativa é uma parte que vai acontecer por consequência dessa aqui. Então, está aqui, ó, muito bem esquematizado no eixo, né, B. Se tivéssemos o gráfico aquele que a gente está acostumado a ver nas últimas aulas, né, a gente via algo assim, né? Ativo, reativo, né? Só que agora, como a gente já entendeu tudo isso, nós estamos vendo as coisas como eletrotécnicos apenas, né? Assim. E este aqui seria aí a potência aparente, ou seja, aquela que realmente eu enxergo na minha conta de luz. Lembra que a gente falou lá na primeira aula? Ainda conversamos, né? O que a gente paga? A gente paga o que a gente realmente precisa? Não. A gente paga tudo aquilo que a gente gera. Em tudo, gente. A gente paga. Para concessionar, vou citar 2 exemplos que significam a mesma coisa. Para a concessionária de energia, que para nós eletrotécnicos é o nosso foco aqui, a gente paga tudo aquilo que o nosso equipamento consome e tudo aquilo que ele gera de perda em função de nós termos que usar. Ponto. Ou seja, pagamos as 2 potências, né? Mas vem na conta de luz um valor em kVA, em volt-ampere, que é assim a unidade de potência aparente.
Na concessionária de água e esgoto, a gente também paga o que a gente consome e o que a gente gera. Por exemplo, pagamos a taxa, né, de abastecimento de água, pagamos a taxa de esgoto. Quando abrimos a torneira, saiu da torneira, caiu no ralo da pia, é esgoto. Então, toda vez que eu deixo aquele filete de água pingando na torneira, desperdício. Paguei a taxa de abastecimento, paguei a taxa de esgoto e paguei a taxa de desperdício que vem somatizada ali, que a gente não entende na conta, mas é isso. A mesma coisa aqui, de uma maneira bem mais complexa que o cálculo lá, né, dos nossos colegas que calculam lá a hidráulica. Então, aqui é bem mais, né, complexo se a gente for analisar, mas é a mesma coisa na prática. Então, isso só para a gente fixar, né, de que nós temos a que a gente precisa, a que a gente, em tese, não gostaria de ter, mas que tudo isso precisa ser corrigido. Então, vamos lá. Por que o cosseno de 43,30 entra na fórmula da potência ativa? Por quê? Agora vocês já sabem me responder. Por que é cosseno e não seno? Por este motivo, né? Por este motivo. Cosseno, né? Aquele que está junto ao eixo da abscissa, né? Ao eixo X, ao eixo real. Junto ao eixo real, sempre cosseno. Quem estiver fora do eixo real, né? Como esta, vai ser lá o seno. Então, tá aqui. Por isso que na potência ativa, a gente vai ter a necessidade aí de fazer o cálculo do cosseno. Bom, pergunta que não quer calar, que ninguém fez, mas eu estou fingindo que todos fizeram. Por que eu disse que eu poderia calcular de dois modos? Poderia calcular S igual a tensão vezes a corrente, em RMS, ou assim, e agora está aparecendo o ângulo. Por quê? Que agora eu estou fazendo como se fosse forma polar, né? Gente, não quer dizer que eu estou inventando moda, né, de colocar o cosseno. Quando eu induzo uma pessoa a RMS, eu estou falando, voltamos novamente, desta formatação aqui. A formatação de número complexo na forma polar. Porém, para tensão, eu tenho 0 graus. Para corrente, eu calculei isso com vocês, nós achamos, né, um ângulo de 43,30 graus, que está colocado lá, RMS. Essa é a unidade. Esse RMS nos indicou, então, que nós estamos tratando de forma polar, portanto, temos que indicar o ângulo que a gente está falando. Por que é importante? Só porque eu estou na forma polar? Não, porque eu estou tratando de algo que está adiantado ou atrasado, né, defasado, com relação uma da outra. Nosso circuito é um RL, ele é um circuito resistivo indutivo, que necessita, então, colocarmos aí o ângulo, né? Quem é que está com calculadora aí? Ninguém? Para fazer o cálculo? Pode falar, professor. Eu achei os 1.200, né? E 82,48.
Não sei se dá de ver bem aí. Queria só que alguém confirmasse para ver se tem alguém aí com a calculadora em unidade diferente. Conseguiram achar? Sim? Ninguém tentou? Bom, então tá Vou fazer aqui. aqui também. Faz aí, Cristiano, para ver. Minha calculadora andou com problema, pode ser que... Isso, deu certinho. Certinho, né? 128 ponto. Isso. Isso. Eu também achei aqui. Perfeito, então. Tá aí o valor. Isso aqui é em quê, gente? Em watts, né? Tem 100 watts. Em watts. Por quê? Porque nós estamos falando de algo que é ativo, ou seja, aquele que nos pertence aí à parte real do nosso circuito. Parte real do nosso circuito é o nosso maquinário, então, assim como a gente verifica, né, nas nossas coisas, nos nossos refrigeradores, fornos, né, chuveiros elétricos, enfim, nós temos a potência em watt, indicando o que ela realmente consome. Bom, feito isso, vamos achar, então, a potência qual? Reativa, né? Professor, Quem me chamou? Patrick. eu, Patrick, eu tô meio voando ainda, mas o que significa o RMS, tensão de RMS, que estava aparecendo ali? Que mostra a fase. Ou seja, quando nós temos aquela unidade, trata-se que nós temos que considerar que está a tensão da corrente defasada uma da outra. Lembra que eu falei aqui, ó, vou te mostrar de novo. Olha só, Patrick. Nós temos o nosso gerador. Aqui. Olha. Tu nota que foi nos dado uma tensão, né, do nosso gerador de 220, 0 graus, volt RMS, por 60 Hz. Ou seja, nos deu a frequência que também estávamos nisso. Isso aqui é a forma polar. Concordas que é a forma polar? Sim, e está com 0 grau por causa que tá partindo do zero, tá no início. Está partindo do zero. O que isso significa na prática? Tem duas informações sutis que está sendo nos dada neste pequena, né, mensagem aqui. Duas informações sutis. Primeiro, é um gerador de tensão. Opa, gerador de tensão não é fonte, apesar de nos indicar tensão. Gerador nos indica algo alternado. Se algo é alternado, eu tenho que só verificar a minha carga. Que tipo? Indutiva, capacitiva, resistiva, as três juntas? Essa é a primeira forma sutil que a gente tem aqui. Temos um gerador, carga alternada, logo eu não tenho um circuito resistivo puro. Logo, eu não tenho tensão e corrente iniciando no zero. Só nos foi dado a tensão que está nessa inicial aqui. Se fosse um capacitor, por exemplo, seria ao contrário. Teria que nos ser indicado aqui onde inicia no nosso gráfico. Qual gráfico? Aquele, cadê? Este. Neste caso aqui, a gente teve a explicação, né? Que elas estavam, a corrente, né, atrasada em relação à tensão. Olha como era mesmo. Deixa eu achar aqui. Veja como era, corrente atrasada, ó.
Isso aqui cresce para esse lado, tu lembra, né? A gente não botou, mas cresce para cá. Então, o que eu estava te dizendo? Que tem duas informações sutis. Ou mais até, né? Primeiro, que nós temos um gerador, é corrente alternada. Se é corrente alternada, temos que verificar a nossa carga. Neste caso, a gente sabe que é uma carga indutiva. Nos informou que se está a 0 graus, é realmente uma carga indutiva. Por quê? Porque o nosso gráfico, a gente já sabe que sempre terá essa característica com carga indutiva. Então, foi nos dito isso. E segundo, esse RMS nos indicando a forma polar justamente, né, para nos mostrar esse atraso, né, esse adiantamento da tensão com relação aí à nossa corrente. É isso que está indicando. É a formatação. Se fosse na forma cartesiana, nós vimos também, cadê? Está aqui, ó. Nós precisamos de um subterfúgio da forma da cartesiana para acharmos, né, as quedas na forma polar, não foi? Te achasse, Patrick? Não, tranquilo, professor. Vai. Não, vamos voltar. Não vamos prosseguir contigo para trás. Olha só, professora. Pode falar, Cristiano. Cara, de vez em quando já esquece um pouco do que foi falado antes. Se fosse um circuito só resistivo, as duas partem, não tem defasagem, as duas partem do zero ali. Isso, vou te não seria? mostrar. Isso, vamos ver se esclarece. Não seria esse RMS? Aí mudaria Isso, aí não teria isso. Vamos lá que eu vou te mostrar. Que é isso aí que o Patrick está em dúvida, olha só. Se nós tivéssemos um circuito... Só um minuto que eu preciso achar aqui, que eu mostrei já esse gráfico para vocês, tenho certeza. Sim, aquele gráfico que os dois Aqui, atingem ó. o pico ao mesmo tempo, né? Isso. Olha aqui, Patrick, vê se tu te esclarece. Neste caso aqui, nós temos que tipo de circuito? O que o Cristiano acabou de lembrar. Um circuito puramente resistivo. E ainda um circuito de corrente alternada, está nos indicando aqui, ó. O que acontece? O nosso Z é igual a R, ou seja, nós não temos ângulo aqui. Nós não temos ângulo porque não existe uma defasagem. Elas estão em fase. Tudo que a gente viu com respeito a isso, a gente considerou o Z igual a R. Ou seja, o que significa? O Z, para o circuito que a gente está em estudo agora, o Z é igual ao quê? R ao quadrado mais XL, né? JB, te lembra que a gente viu a parte real e a parte imaginária? Sim. Sim. Por quê? Porque naquele caso nós temos que levar em conta esse atraso ou adiantamento com relação aí à nossa tensão e corrente. Neste caso aqui, tu vê que a nossa tensão é igual a I vezes o Z. Quem é o Z? O próprio resistor. Quando nós estudamos isso aqui, nós não calculamos potência reativa e aparente. Por quê? Porque a resistência é igual ao Z, então nós só temos que tipo de potência nesse circuito aqui? Potência ativa. Ativa, apenas ativa. Então, voltando à tua pergunta para ver se a gente consegue finalizar a dúvida ou pelo menos atenuar. E se fosse capacitivo, seria a tensão que não sairia do eixo zero ou continua sendo a corrente? Sim, Muda, tem alguma diferença? Olha aqui, voltamos lá no início das nossas aulas.
Aqui, ó, o capacitivo. Nós É o temos, capacitivo, sim. tu viu? Nós temos aqui a tensão iniciando no 0, porém a corrente está atrasada ou adiantada? A corrente está adiantada. Adiantada de 90 graus. Por quê? Porque o pico dessa corrente está aqui, ó, onde eu passo o cursor do mouse. Sim. Logo, essa onda senoidal vem para o outro lado. Significa que ela inicia 90 graus antes desse aqui. E é regra, vai ser sempre assim, o indutivo, a corrente é sempre atrasada e no Atrasada. capacitivo sempre adiantada. Isso, isso. É isso que acontece. Só que neste caso, ó, quando foi no resistivo, notem, eu disse que o Z era igual a R. Então, não fazia sentido a gente calcular tudo aquilo que nós calculamos. Nos outros, ó, no capacitivo, eu já sei que o meu Z é igual a XC, né? E aí eu teria que calcular, que nem eu fiz agora para calcular o XL ali, achar as reatâncias. Mesma coisa, né, no circuito indutivo, que a gente também viu de uma forma genérica aqui, ó. Nós tínhamos, né, um Z a ser calculado, né? Uma reatância indutiva, que foi que a gente fez mais para frente. Patrick, vamos lá. Nós temos essa unidade porque nós estamos na forma polar. Uhum. Enxerga isso ou não ainda? Não, isso aí eu consegui Isso entender. tu concordas? Acho que eu consegui entender. Isso. Sim. Isso é um indicativo de que eu tenho que ter um ângulo. Neste caso, para mim, né, eu estou sabendo que o meu circuito é indutivo, está sendo me informado aqui. Me informar que o meu circuito é indutivo, bom, então a minha corrente é atrasada, né? E aí se gera tudo aquilo que nós calculamos. O que eu preciso que tu compreendas agora é a questão aqui desses ângulos. Tu conseguiu enxergá-los nesse gráfico? Tá. Tá, o que tem esse 43,30? Tu conseguiu enxergar do porquê que eu tirei, que eu achei a potência ativa através do cosseno? E por que que apareceu só cosseno de 43? Mesmo eu tendo indicado RMS para minha tensão e para minha corrente? Este aqui, o ângulo é 0, né? Ó. RMS é tensão, mas é 0. A minha corrente, eu achei ontem, antes de ontem, tá aqui, né? Certo? E professor, Oi. professor, isso aí tudo é para achar a resposta daquela primeira. Tudo é uma resposta só, na realidade, né? Tudo é uma resposta só. Me interessa como para fim de cálculo, me interessa a potência aparente. O meu circuito, eu tenho que contabilizar o todo. Mas para que eu ache a aparente, eu preciso entender que existe a ativa, que é uma reação natural da minha carga resistiva, e uma indutiva, que é aquela reativa, né, que eu tenho ali sob um efeito de perda, né, enfim, dos outros equipamentos alencados. É isso. Na prática, é isso. Eu queria saber, de fato, esta potência aqui, que é aparente. Mas eu tenho que calcular as duas. Então, mesma coisa que eu fiz para esta, eu vou fazer agora para aparente. Ó. Então, essa aqui é a aparente.
Quem é a potência aparente? Também tensão vezes corrente do circuito, né? Vezes seno de 43,30. Vamos no gráfico para entender o porquê do seno. Potência aparente, ela está aqui no eixo imaginário, né? Representado no eixo Y. Está aqui. O meu ângulo sempre vai ficar do eixo X, sentido anti-horário. Sempre. Quem definiu isso? A bibliografia, os estudos. Eu falei isso nas primeiras aulas para vocês. Sempre vamos colocar o ângulo nessa posição, nunca nessa. Notem, aqui é um ângulo. Que tipo de ângulo? Reto, né? No caso agora, professor, no caso tu falou do ângulo negativo, no caso, por isso que esse triângulo ele está, bem dizer, ao contrário? Por que ao contrário? Tu falou, ele poderia estar virado para o outro lado, ele estaria positivo? Não, ele está certo, ó. Olha aqui, todo o gráfico que eu apresentei para vocês, cartesiano, ele está assim. O que tu enxergou agora naquele triângulo aqui é a projeção, ó. Porque a minha impedância é um ponto, que é esse aqui. Então, esse pontilhado aqui que eu passo com o cursor é a projeção do B. Tá, entendi. Não, agora Entendeu? entendi, professor. Tá ali, agora eu estou vendo Claro. o arco do ângulo ali. Isso, porque aqui, ó, vocês têm que imaginar como se tivesse o nosso gráfico cartesiano. Não precisa mais, a gente já sabe isso. Então, a gente só projetou para cá. Beleza? Então, vamos lá calcular. Meu ajudante, Cristiano, que está com a calculadora, vou ligar a minha aqui também. Então, eu tenho que fazer 220 vezes 8,01 vezes seno de 43,30. Que vai dar 1.208,55. Tá aqui. Com arredondamento, né? Achou aí, Patrick? 1,20? É 1,20? 0,8? 1,20. É isso aí, fechou. Um ponto... ele deu um número grande aqui, mas acho que aquilo ali é 1.208,54,9... 1,02. Tá. Vocês mas acharam... ali... Tá, mas então, 1.208,54. Positivo, Isso. positivo, sim. E depois isso tem aí, mais uns então. 4 ali, número aqui. O que acontece? Depois da vírgula, né, a gente tem 54,9. Pela regra do arredondamento, terceira casa maior que 5, já falamos disso, arredonda para o número imediatamente maior, neste caso, em vez de 4, fica 5, né? Então, a gente fica aqui com 55. Beleza? Olhem a unidade aqui, VAR. Por que VAR? Porque a potência é reativa. Porque é a potência reativa. Então, uma indicação, né, da nossa potência reativa. E aqui embaixo, vamos calcular a potência aparente. Então, vamos lá. 220 vezes 8,01. Estou esperando uma pergunta que ninguém fez. Preciso botar o ângulo agora? Não. Não. Acho que agora não aparece o ângulo. Agora não aparece o ângulo, porque eu estou calculando potência aparente. Está aqui. Aparente. Bom, vocês podem, então, me perguntar, tá, mas não teria que ser, para mim tirar, né,
essa potência, não teria que ser esta potência ativa ao quadrado, a potência reativa ao quadrado, a soma, né, das duas, tirar a raiz? Corretíssimo, é isso que nos mostra ali o nosso gráfico, né, através daquele triângulo. Tá aqui, né? Ó, tá aqui. Vamos lá, vamos fazer pelos dois modos para ver se dá certo. Deu certo? Pelos dois, né? Pelos dois lados dá a mesma resposta. Dá a mesma resposta. Vamos lá. Vamos testar para ver se dá. Deu aí? As duas respostas, os dois métodos, né, gente, nos satisfaz. Deu certinho. Dá certinho. Então, significa, né, que ou a gente, para levar em conta os ângulos, né, nós temos que trabalhar com os valores, né, de potência ativa e reativa pelo equacionamento aí, né, de um triângulo, achar a hipotenusa, né, que seria aparente. Se nós quisermos calcular direto, né, tá aqui. Olha, já tem uma questão da prova, né? Potência aparente não dá de errar, né? Dá ou não de errar? Se pedir só, não, se pedir só, agora se pedir tudo que a gente fez nesse mesmo problema, já faz umas 4 aulas, pô, tá louco. Tá louco? Por Pedir quê, só, Cristiano? se der o gráficozinho ali, pedir só para achar, dá para encarar. Dá para encarar. Mas, por exemplo, se falar em potência, a potência aparente tá direto, né, gente? Não precisa nem a gente saber, mesmo que a gente erre lá no final a potência ativa e reativa, a gente consegue achar direto, né? Porque tem dois modos de achar e os dois são verdadeiros. A potência aparente é aquele cálculo que o cara aprende lá no início, que é a tensão vezes corrente, né? Isso, né? Então, só É tem que aquele garantir que lado, vai acertar aí a corrente. sim. Bom, vamos em frente. Senão nos atrasamos. Agora está pedindo para representar o triângulo de potência. Bom, está aqui, né, gente? O triângulo de potência já mostrei para vocês, né? Que era algo aí que eu ia representar, mostrar mais adiante. Mas está aqui a explicação que está aí no roteiro de vocês que eu enviei antes do início da aula, né? O que acontece? Neste circuito, né, vai ter aí dois efeitos. De dissipação de energia por meio do resistor, que está aí indicado pela potência, né, ativa, vamos sublinhar aí, ó. Ai, não consigo grifar. E a troca de energia entre o indutor e o gerador, que indica, né, a potência aí reativa. Ou seja, tudo que a gente já sabe, que nós já conversamos. Nós temos uma dissipação natural, né, direta no nosso circuito, e aquela que vai acontecer na hora que a gente tiver aí essa energia, né, que será trocada pelos motivos aí das características, né, do nosso indutor. Então, ainda ficou definido aqui, né, que se fosse um circuito
completamente, né, indutivo ou completamente capacitivo, né, haveria apenas potência reativa, e, portanto, a potência aparente seria igual à potência reativa. O que eu quero dizer com isso? O mesmo que eu mostrei para vocês, indo lá nas primeiras aulas, né, quando eu mostrei lá, quando eu apresentei o que seria um circuito resistivo, puro, capacitivo, né, ou indutivo. Então, está aqui. A mesma coisa, né, que a gente viu lá, que eu mostrei, se não tivesse a parte indutiva e capacitiva, né, que nós teríamos ali uma impedância igual ao próprio R, vai acontecer ao contrário, caso eu tenha só um circuito indutivo, né, puramente indutivo ou puramente capacitivo. A gente vai acabar que não tem a potência ativa, né, ficando apenas a reativa. Todos entendem isso? Tá tranquilo? Sim. Sim, né? Então, assim como as outras informações foram verdadeiras, essa também tem que ser, né? Caso não haja aí o resistor, que isso também é uma possibilidade. Não quer dizer que a gente necessite, né, tê-lo no nosso circuito. Bom, aqui também continua a informação, né? Pensei que não tinha posto. Se fosse apenas resistivo, né, haveria apenas potência ativa. Então, a potência aparente seria igual à potência ativa. Vamos aí grifar, né? Que é o que eu falei antes, quando eu puxei, né, para trás a matéria lá, em função da conversa com o Patrick, que é o inverso, né, do que a gente falou agora com respeito ali de um ou outro. Certo? Então, está aqui a nossa representação. Pergunta, vai ser sempre assim? Não tem como não sê-lo. Por quê? Por causa que já sabemos que temos essa formatação, a vida toda vai ser essa formatação e, portanto, nós temos que chegar nisso aqui, né, para representar aí as potências. Notem, representamos as tensões nesse mesmo formato e representamos agora as potências nesse mesmo formato. São projeções. Todos entenderam isso? Ih, não gosto quando fica esse silêncio. Estamos indo, estamos indo. Estamos indo? Deu para entender, deu para entender, sim. Deu para entender. Deu para Complicado entender? mesmo. Tá. É como eu sempre falo, não é difícil, mas a gente tem que, qualquer distração parece que a gente se perde, né? Porque é novidade, é novidade. Estamos falando de números complexos na origem, ou seja, não é do nosso cotidiano, não é aí do conjunto, né, dos números reais, então se torna um pouquinho mais necessário de atenção. Calcule o fator de potência. Vamos voltar aqui, vamos conversar um pouquinho para dar uma relaxada desses gráficos. O que é o nosso... Fala, Matheus. Não, é que eu saí faz pouco do trabalho e aí eu vinha no carro, mas não consegui pegar o fio da meada. A senhora vai colocar a senhora coloca essa aula depois? Coloca. Se a senhora puder no YouTube, que aí eu vou assistir de novo. Não precisa parar por causa minha. Depois eu vou assistir de novo e vou pegar, tá? Beleza, então. Certo. Em seguida, na verdade, Matheus, se tu quiseres abrir, eu enviei via WhatsApp no grupo o roteiro, esse que nós estamos usando. Então... Eu vi o roteiro ali. Tu viu ali? Eu já eu vi. Segunda-feira nós vamos ter aí, né? Nesse roteiro tem até a parte paralela, que a gente vai tentar ver ainda hoje. O início, pelo menos. Tá ok. Bom, o que é o fator de potência? O que é o fator de potência para a gente? Bom, já conversamos que, dentro do nosso contexto, né, de circuitos, nós não temos a situação perfeita. Os nossos maquinários não funcionam com rendimento 100%. Não temos o 100%. Gostaríamos de obter o 100%. Chegamos
né, com todos esses estudos para que a gente consiga fazer, né, com que isso seja verdadeiro para nós. O fator de potência, ele tem que ser considerado como um aproveitamento, né, a quantificação daquilo que a gente aproveita de energia, né, do que seria ruim. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós acabamos de estudar que nós temos duas potências que vão determinar a potência que efetivamente, né, representa a minha conta de energia, representa o meu acontecimento dentro do circuito. Porque, afinal de contas, apesar de eu saber que, quando eu calculo a demanda, eu levo em conta o que os equipamentos nos exigem, na hora disso funcionar, eu tenho que ter o entendimento que vai ter perdas, que vai ter outras oposições que vão gerar potência e potência reativa, uma potência reacionária, né, ao bom funcionamento do circuito e que nós temos que detê-la. Nós temos que trazer ela para o nosso favor. Então, aí a gente começa a falar, né, de fator de potência. Que está aqui, gente. O fator de potência, ele tem que medir o aproveitamento da energia, né, fornecida do gerador para a produção de trabalho pela carga. O que é isso na prática? Lembram lá nas primeiras aulas, quando nós conversávamos com respeito, por exemplo, ao chuveiro? Chuveiro elétrico, dissipador de calor. Calor, efeito Joule. Neste caso, o que a gente fez de acordo com esta definição de fator de potência que eu acabo de apresentar para vocês? Eu disse, né, que o meu fator de potência ele tinha que ser, né, eficaz para aproveitar a energia do gerador e produzir trabalho. Ou seja, eu tenho que pegar aquilo que aparentemente é ruim e fazer ser bom. Bom, no exemplo do chuveiro elétrico, apesar de, desculpem, né, outros colegas ou outros que julgarem ao contrário do que eu vou dizer, o chuveiro elétrico é uma aberração energética. Concordam comigo? Sim ou não? Desperdício? Desperdício, considerando, né, que a gente tem banho quente aí, né, por causa do efeito Joule e tudo mais que a gente conhece, mas se formos analisar, né, nós temos aí água, né, conduzida para a gente com energia, né, e nós ali de aterramento desse sistema todo, concordam? É ou não é uma aberração energética se a gente for analisar por um ponto de vista mais crítico? Mas, claro, com certeza, né? Nós temos aí algo que é muito inseguro. No entanto, que muitas vezes, quando mal dimensionado o circuito do chuveiro elétrico, né? Quando mal aterrado o sistema e o equipamento, o sistema é aquilo que a gente já conversou, né? A residência, o circuito, né? E o equipamento, o próprio chuveiro. Quando mal dimensionado e quando mal aterrado, a gente, inclusive, leva choques, né, pequenos, no registro de água. O que isso significa na prática? Que realmente aquilo é uma aberração, né? Nós temos aí uma condução de energia, né, controlada, que a gente sabe que existe, né, mas que confiamos aí, né, nos técnicos que assim instalam. Porém, a torneira elétrica também, né? Mesmo esquema, né? Mesmo esquema, né? A gente tem. A minha nem dá para usar de tanto choque, dá. Nossa, então tem alguma coisa mal aterrada, Alex. Pois é. Né? Olha, faz mais de ano eu acho que está desligada. Eu não consigo usar. Tem que ver. Não consegue. Não. Mas o chuveiro elétrico não dá choque, dificilmente dá se não aterrar assim na água, né? Agora a torneira elétrica, se tu não aterrar, todas dão.
Pois elétrica, se não for aterrada, dá choque. Ela separadamente, né, Cristiano? É que o chuveiro eu acho que ele sai mais em gota, né? A torneira elétrica, ela manda a água, aí ela gera corrente ali, né? Ela gera. Já o chuveiro é mais em gota, eu acho que ali dissipa, né? Pois é, a mesma, o que mesma coisa ali. Acontece? Assim, o chuveiro, né? Quem abre ali o chuveiro vê, ele tem a parte de dissipar o calor para o aquecimento de água, né? Então, aquilo já atenua. E quando se leva o choque, né? A gente sente o choque normalmente se tem alguma superfície da mão machucada, né? Que a gente leva o choque no registro. Claro, quando tem muito problema, aí a gente consegue até levar o choque, né? Sem ter aí nenhum machucado. Mas por quê? Porque sabemos que o corpo humano, a pele, né, tem uma resistência, né, à passagem de corrente natural. Quando aquilo ultrapassa um pouco, né, através de uma fuga de corrente, porque é o que ocorre na prática, não quer dizer que a gente está levando choque, né, da corrente do chuveiro, e sim de uma fuga. Ou seja, o equipamento mal aterrado, que é o caso da torneira elétrica aí do Alex, ele está com problema no aterramento nenhum, na pois realidade, é. não... Então, aí no tem que ser teu aquele caso... aterramento de cobre separado, é isso? Isso. Tem que aterrar o equipamento, né? Que nem eles vêm ali indicando no produto. Isso. Neste caso, né? Tu tá levando o choque pela fuga de corrente. O mesmo que a gente leva, às vezes, no refrigerador, né? Tem pessoas mais sensíveis. Essa daí da torneira, até tirar uma dúvida com vocês aí, com a senhora, essa da torneira tem que ser aquele não adianta só o fio, né? A senhora tinha falado da geladeira. Tem que fazer o aterramento de verdade. Tem que fazer o aterramento diferente, né? Isso, tem que ser. Tem que ser. Existem hoje em dia, né? Eu estava olhando umas torneiras, né, que já são eletrônicas e não elétricas, né? Eu olhei, mas não instalei nenhuma, não tenho aí o conhecimento de como que vem o circuito dela para ser colocado aí na prática. Mas, pelo que eu falei com um colega, né, são mais eficazes, mais econômicas, têm uma eficiência energética melhor, né? E também aí auxilia nessa questão aí de fuga de corrente. Acredito que também é uma boa opção. Talvez deva ser um pouco mais cara, né, por ser mais moderna, digamos. Mas, enfim, tudo isso a gente está falando justamente, né, para dizer que o nosso fator de potência, ele corresponde a isso. Ele corresponde, né, àquela necessidade que a gente tem de toda aquela energia, né, que está sendo dissipada. E aí, quando eu falo de energia, é como um todo, né? Aí a energia aparente que eu quero, então, fazê-la com que se transforme em trabalho dentro do nosso circuito. Deixa eu puxar aqui. Então, tá aqui, né? Quando falarmos de fator de potência, vamos pensar aí na palavra aproveitamento, tá? Que seria aí um bom sinônimo. Vai vender esse celular? Olá. Desliga o microfone aí, guerreiro. Pô, desculpa, foi eu? Não, tranquilo, tá tranquilo. Então, aqui, gente, vamos ver. Fator de potência, né? A equação para ele está aqui. Quem é o P? Quem é o P? Potência ativa? Potência ativa. Quem é o S? O S, eu acho que é a... Deixa eu ver, eu acho que é a aparente. Agora me esqueci lá do... É aparente, eu acho. Aparente, tá aqui o gráfico, ó. A potência aparente. Isso é igual ao cosseno φ. Bom, por quê? Porque tá aqui, ó. A potência ativa divididos por essa tem que ser igual ao cosseno φ. É isso, né? Se nós fôssemos montar todo o equacionamento desse triângulo aqui, nós chegaríamos a essa conclusão que já está descrita aqui. Agora, nós temos uma observação. Um circuito puramente resistivo possui fator de potência igual a 100%. Já um circuito puramente indutivo ou puramente capacitivo possui um fator de potência igual a 0.
Como assim? Por que que isso está certo? O fator de potência... Repete aí. Repito, sim, está aqui. Um circuito puramente resistivo possui fator de potência igual a 100%. E quando ele for somente indutivo ou somente capacitivo, né? Puramente significa que só tem o indutor, ou só tem o capacitor, ou só o resistor. No resistor, ele tem que ser 100. No indutivo ou capacitivo puro, um ou outro apenas, ele é 0. Por quê? No resistivo, ele é 100% porque ele não possui potência reativa, então ele não possui essa potência, não possui perda, né? Essa potência, aí o fator de potência é 100%, e no Certo. outro é o contrário, né? O indutivo, ele só Certo. possui puramente indutivo, ele só possui potência reativa, não possui a potência ativa. Então ele é 0. Isso. Ele é 0. Então, isso está comprovado através de onde? Através daqui, né? Se o meu circuito só tivesse a parte ativa, não existiria isso aqui. Logo, eu não teria essa potência que nem o Cristiano falou. Eu não tenho potência aparente, porque eu não tenho potência ativa. Ela é 0. Então, estaria aqui. Não teria como eu calcular fator de potência, uma vez que eu tenho que dividi-lo, a ativa, né, pela que é real no meu circuito, uma vez que ela é 0. Então, ele seria 100%. Bom, ao contrário, ele tem que ser 0. Por quê? Também, pelo que eu estou vendo no gráfico, né, gente? Eu não tenho a parte ativa. Vai acontecer a mesma coisa. Não esqueci da água lá. Então, tá aqui, né? Para o nosso caso deste exemplo, né, a gente tem que fazer, então, o cálculo. Fator de potência igual a cosseno φ. Cosseno φ de quem? Do ângulo aquele, né, que está aqui no nosso circuito. 43,30. Aquele que eu achei lá no início do exercício. Então, tá aqui. 72,78%. É isso? Sim ou não? Deixa eu conferir aqui a conta. Deu 0,72. Aonde está? Aonde está? Esse daí, professora, desculpa. Fator de potência é igual ao cosseno de 43,30. Da onde eu tirei? Do meu gráfico, dos meus 43, cálculos que eu tá. fiz anteriormente, enfim. É isso aqui. Ele tem que dar 72,78%. Façam aí quem está com a calculadora. Cosseno de 43,30. Quanto é? Deu 0,7277, por aí vai. Isso. Quando eu estou falando de rendimento, né, de fator de potência, de algo em percentual, esses números após da vírgula, né, que está dando aqui, ó, eu achei a mesma coisa. Vamos ver se consegue. Dá para enxergar aí? Mesma coisa que vocês acharam aí, né? Sim. 0,72 vezes 100. Desculpa. E aí, professor? Ah, Eu não tô meio boiando aí nessa conta aí, saí meio fora aí da. Esse cosseno aí não entendi essa conta aí de baixo aí. eu disse para ti, que nem eu disse aqui, ó, para calcular a potência aparente, ou eu calculava ela tensão vezes corrente direto, tensão de fonte, né, vezes a corrente circulante no circuito série,
ou eu calculava ela por esse método aqui. No fator de potência, mas que coisa que eu me passei. No fator de potência, eu disse que tu podes dividir a potência ativa pela potência aparente, ou então fazer o cosseno φ. Fizemos a conta pelo cosseno φ. Fator de potência é cosseno φ. Por quê? Porque é. Porque é algo que me correlaciona as duas potências, né? Está aqui, ó, no equacionamento. Então, somente cosseno φ. Nós achamos, tirando o cosseno de 43,30, 0,72777. Tá, tirou o cosseno de 40. Entendi. Isso, como eu quero informação de rendimento, para entender o percentual, eu multiplico por 10 e acho 72,78%. O que significa esse fator de potência? Significa que, para a definição de aproveitamento de energia, eu consigo, né, por essa potência fornecida aí do meu gerador, produzir trabalho em 72,78%. E o resto... Aí vocês vão me perguntar, tá, mas, poxa, ainda se fôssemos analisar uma máquina com rendimento de 70%, pois é. É bom ou ruim? Eu acho que é ruim, sei lá. É ruim. Pois é. E o resto? E o resto? Um gerador com 72% de rendimento é péssimo, não funciona, não serve para nós. Né? Um transformador. Ou mesmo uma máquina aí do nosso cotidiano. Porém, notem que para este caso não é tão ruim. Depende. Por que não é tão ruim, gente? Por que não é tão ruim? Porque esse circuito é indutivo também, no caso, ele precisa também dessa... Isso, Cristiano. Claro, esse circuito, se nós fôssemos analisar, se nós não conseguíssemos ter, né, esse tipo de fator de potência, e depois vocês vão ver que a gente consegue corrigir bem mais o fator de potência com um banco de capacitores, isso é motivo aí para as próximas etapas do curso de vocês, a gente consegue corrigir bem o fator de potência. Mas eu quero que vocês analisem friamente que, por nós termos um circuito com uma carga reativa, ou seja, aquela energia ruim, que não deveria estar no nosso circuito, mas ela é necessária, que nem o exemplo lá do chopp, né, que eu dei para vocês. Nós não queremos um caneco só de espuma. Não. Pode até vir um pouquinho de espuma, é salutar. Alguém me disse isso nas primeiras aulas. É legal que tenha, mas não todo. Então, a mesma coisa aqui. Assim como lá no chopp eu não quero metade espuma e metade chopp, aqui eu também não quero metade espuma, metade chopp. Se vocês forem ver um fator de potência de 72%, significa que eu estou conseguindo pegar aquilo que eu ia perder e dar aí uma certa eficiência energética, né? Ainda que não seja, neste momento, o que eu gostaria. Então, Alex, quando tu me falou, e eu concordo contigo, que é ruim, né? 72% de rendimento é ruim, mas para esse caso aqui, nós não íamos ter nada. Então, neste momento dessa situação aí meio que empírica, né? Para nós, já nos representa que ele está aí com uma certa... né, um certo favorecimento, digamos assim, para a gente. Bom, antes de eu puxar aqui a matéria, até aí, entenderam um circuito em série resistivo indutivo? Sim ou não? Sim, só os cálculos que o cara, né, se perde um pouco de vez em quando ali. Mas o funcionamento deu para entender, sim. O funcionamento deu para entender, né? Só esses cálculos que tem que dar uma treinada mais aí, mas o resto... Isso. O cálculo, como o Cristiano falou, é treino. O que para mim me basta? Que vocês reconheçam o que está em série e reconheçam a análise disso, a carga que está atribuída e entendam tudo isso que a gente conversou. Entendam como?
Entendam que nós não temos mais uma impedância sozinha, se nós temos uma carga indutiva. Que nós temos que entender que o indutor também nos gera uma perda, que a gente acabou de calcular. Através aí do fator de potência, mais uma vez nos comprovou essa perda. Então, gente, isso é o importante. O cálculo é treino. Se vocês forem fazer um projeto disso, supondo que vocês fizessem aí na carreira de vocês, vocês têm programas, né, para fazer isso atualmente, né? Todo mundo aí mexe mal ou bem, né, com o computador. O programa, né, é só analisar os dados e colocar a informação. Então, notem, a matemática é somente treino. O que interessa disso que a gente viu? O conceito. Portanto, que nós vamos agora entender o circuito em paralelo. Estão enxergando ele aqui? Vou grifar aqui para todo mundo ver. Ai, que coisa que eu quero botar. Paralelo. Vamos lá. O que é um circuito em paralelo? Aceito sugestão. Aceito um chute do que seria um circuito paralelo. E aceito a resposta certa também. O que significa, gente, um circuito RL? A mesma carga que nós tínhamos até agora, porém, ela não está mais em série, ela está em paralelo. O que isso significa para nós, eletrotécnicos? Já que ninguém me diz, né? Como é sexta-feira, eu vou voltar aqui para mostrar a vocês. Ó. Isso é um circuito em paralelo? Sim. 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 Por que sim? Porque elas não estão interligadas ali, no caso, cada uma tá ligada Separadamente, junto. separadamente ao circuito. Correto. Mas eu quero uma resposta técnica da diferença deste para este cidadão aqui, que eu já estou exausta de vê-lo. Que foi o que nós estudamos, o série. Você pode ser ligado duas resistências, passar para 110, transformar no 220 nesse série, não é? Eu não entendi a tua pergunta, se tu puder. Se eu pegar, eu não sei se é o caso, né? Se eu pegar duas resistências, 110, um exemplo que eu trabalhava antigamente num buffet, desses buffet de restaurante. Um exemplo assim, bem só para... E é ligado em série, tu pega uma resistência em 110, tu liga em série, ela transforma em 220, seria isso? Qual é a resposta técnica que eu preciso escutar aqui? Neste caso, nós temos aqui a representação dos nós, né? Nós temos quantas malhas? Se nós fôssemos fazer as análises de Kirchhoff. Acho que 3. 3 malhas. Concorda, Alex? Concordo. Concordas, né? Eu me lembro que tu foi um dos que aceitou quando a gente viu um outro exemplo lá no início das nossas aulas. Então, nós temos 3 malhas. Por quê? Porque, neste caso, por ser um circuito paralelo, nós temos 2 nós aqui. Nós temos 2 malhas, portanto. 2 malhas. 3 malhas, né? Esta e a malha que abraça todo o circuito.
que isso significa na prática? Significa que agora nós não temos mais queda de tensão para cada elemento. O que é essa queda de tensão? A que vocês acharam aqui, ó. Tensão sobre resistor e tensão sobre o indutor. Aqui nós tivemos que achar. Por quê? Porque neste caso do outro exercício, nós tínhamos um circuito série, a corrente era a mesma para todo mundo. Passa para todos, vai... Isso. E a tensão era fracionada. A gente calculava a queda de tensão sobre cada elemento. Neste aqui, isso não serve mais. Isso serve agora para nos... Essa aí é direta, né? A outra passa de um para o outro. Nesta aqui nós vamos fazer as mesmas colocações, os mesmos cálculos, as mesmas análises, porém, isto com referência à nossa corrente distribuída. Por que isso? Porque quando vimos lá, fizemos uma lembrança da nossa lei de Kirchhoff, da lei de Ohm, né, e do método dos nós e do método das malhas, no método das malhas a gente verificou o que nós fizemos anteriormente, que a fonte tinha que ser a soma, né, de todas as quedas de tensões de todos os equipamentos igual a zero. Para este caso aqui, que trata-se de um circuito paralelo, nós temos que fazer a análise pelo método dos nós. O que significa o método dos nós? Que toda a corrente que entra no nó tem que ser igual à corrente que sai do nó. Então, aqui a análise vai ser feita na inversa. Nós temos, então, uma distribuição da corrente, um fracionamento da corrente para cada um, ó, desses elementos, que antes a gente aí não tinha, né? Vamos botar aqui para ficar uma setinha, né? O que eu vou ter aqui? Só um minutinho, gente, que às vezes trava aqui meu... Ó. Aqui eu tenho que ter uma corrente do meu resistor, né? E devo também apresentar a vocês uma corrente aí, né? Do meu indutor. Esta é a diferença básica, né, desse circuito por outro. Gente, a seta que eu estou botando, né, fazendo uma alusão como se isso estivesse acontecendo assim, vocês sabem, nos cálculos a gente pode analisar, né, essas correntes. Quando der um sinal trocado, significa que a gente inverteu, né, o sentido aí de circulação da corrente. Estou botando assim, só para deixar bem esclarecido, né, como uma maneira genérica da gente ver. Beleza? Bom, vamos voltar aqui ao nosso enunciado. O que nós temos de diferente aqui? O que tem de diferente do outro aqui? Continua com a tensão. Tensão. Não, a tensão não está partindo de zero. A tensão não está partindo de zero. Ela está 30 graus. Bom, mas eu... Já tá, né? Diferente, não. Se formos botar no gráfico lá, já muda, né? Vai mudar. Mas eu continuo com uma coisa verdadeira. Que a minha tensão ainda está atrasada ou adiantada com relação à corrente? A tensão está adiantada. Ainda continua adiantada. Isso nós vamos ver mais adiante. A única coisa que está me dando um ângulo aqui. Bom, continuo com o mesmo gerador de tensão, né? Com a mesma 60 Hz de frequência, né? Porém, com este detalhe aqui.
Patrick, lá, que era a tua dúvida. Continuo na forma polar? Sim. Sim. Então, a minha tensão do gerador é igual a 220, né? 30 graus volt RMS, me indicando a forma polar. E, por consequência, né, que eu vou ter lá os meus gráficos, tudo aquilo que a gente fez no outro exercício, que esse é igual. Isso tudo, este gerador com estas características, vai ter que alimentar um resistor de resistência elétrica igual, né, a 15 ohms. 15 ohms. E um indutor de indutância igual a 100 mH. Olha que coisa maravilhosa. O que que mudou? Quase nada, né? Pequena atenuação aí dos valores para a gente não ficar viciado nos mesmos índices de cálculo. Mas eu ainda continuo, né, aqui, ó, grifando aqui para vocês, com uma análise de circuito indutivo em corrente alternada RL, só que ainda em paralelo agora. Até aí, beleza? Beleza, né? Beleza, beleza. Então, eu tenho aqui, continuo com o mesmo enunciado lá de trás, né? Eu tenho aqui o meu circuito em paralelo. 2 nós, 3 malhas, uma malha, 2 malhas e uma malha abraçando a fonte. Realmente é corrente alternada, ó, tô vendo aqui. O meu resistor e o meu indutor. Posso prosseguir? Ó, continuo com o meu gerador de tensão, vou deixar ele aqui no cantinho. Está pedindo para fazer o cálculo de quem? Da reatância indutiva. Isso foi o primeiro cálculo que a gente fez lá, né? No outro exercício. Por que que a primeira coisa que eu vou fazer continua sendo o cálculo da reatância indutiva? Lembrando, se fosse um capacitor, seria reatância capacitiva. Por que que eu tenho que fazer isso? Porque eu já sei que um circuito RL, a minha impedância não é igual a zero, a minha impedância corresponde à parte real e à parte imaginária. A parte real é o meu resistor, que neste caso é 15 ohms. E a minha parte imaginária tem um indutor que vai ter que ser calculado a reatância dele, a resistência, a oposição que ele pode gerar, né, através aí dessa combinação de circuito. Tá aqui. Então, reatância indutiva é quem? 2π vezes a frequência vezes o L. Quem é o π? Quem é o π? Quem é o F? 60 Hz, né? Então, eu tenho 2 vezes o π, né? Que eu vou escrever assim, vocês já sabem que é o π, vezes a frequência, que é 60, né? Vezes o L. Quanto vale o L? Que eu não lembro mais. 100. Acho que era 100. 100? 100 100. mili. Vamos confirmar aqui fazendo o cálculo. Cristiano, tu me ajuda que posso errar. 2 vezes segunda função π. Se eu enxergasse, né, gente? Certinho, 37,70. Foi isso que tu achou, Cristiano? Foi. Foi isso, né? Gente, quem fez esse 100 sem botar a unidade,
não vai achar assim, vai achar aí 37.000, né? 669 miliohms. Não quero miliohms, vamos fazer já a conta, transformar a unidade, né? Que dá a vírgula aqui. Todos lembram disso? O resistor é 100 milho. Ou seja, só que esse 100 é vezes 10, né? Na menos 3. Beleza? Tá aqui, ó. Posso prosseguir? Até aqui, uma barbada, né? Calcule a impedância total do circuito na forma complexa polar. A impedância de um circuito RL paralelo é a multiplicação dividida pela soma das impedâncias de cada elemento, 2:2. Impedâncias do circuito RL paralelo, então a gente vai ter que ver aqui. Ó, esta é a impedância do meu circuito em paralelo. Isso mudou? Se sim, por quê? Como era no circuito série a minha impedância? Lembram? Eu só vou botar só para a gente lembrar. No série, nós tínhamos a impedância que era o R, né? Mais quem? Mais o XL, né? Tudo isso dentro de uma raiz. Era isso ou não era isso? Sim ou não? Vamos lá. A minha impedância no meu circuito série não era assim? É isso aí. Era isso aqui. Eu tinha, né, essa formatação. Agora, eu estou dizendo... Para aí, gente, que eu estou... Aqui. Agora, eu estou dizendo que é a multiplicação dividida pela soma das impedâncias de cada elemento. Gente, por que mudou para essa formatação? Por quê? O que muda no circuito paralelo? Então, vamos fazer lá o nosso remember, tá? Antes da gente terminar a aula, que está fechando o horário. No circuito série, não importa, eu sempre disse para vocês, no circuito série não me importa se eu tenho um resistor, 20 resistores ou 200 resistores. O que eu faço com todos eles? Eu somo, e isso me dá uma resistência equivalente. No circuito série, ou seja, aquele ainda, né, que nós estudávamos até hoje, eu não me importo se eu tenho um indutor, 2 indutores ou 200 indutores. O que eu faço com os indutores? O mesmo que fiz com os resistores. Somo todos e acho uma resistência equivalente. No circuito paralelo, isso é assim? Não. Não. Por que que não? Porque eu não tenho mais a minha corrente circulando, né, de maneira igualitária para o circuito. Então, na minúcia da situação, eu estou levando ainda, né, sem me dar conta, sempre a sério as leis de Kirchhoff, as leis de Ohm. Então, eu respeito isso. Lá no circuito em paralelo, eu tenho que fazer a soma dos meus resistores, não é mais somá-los direto.
eu tenho, se eu fizesse o cálculo, acho que vocês viram isso em análise 1, né? Se eu fizesse o cálculo da resistência equivalente dos resistores em um circuito paralelo, como que era? Era resistência equivalente igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 e assim sucessivamente, não era isso? Tirava-se o MMC para poder resolver essas frações, não é? Era assim. Era isso. Então, o que eu vou aconselhar agora a todos? Quem puder, para segunda-feira, dá uma lida nisso, dá uma lembrada nisso. Por quê? Porque, imagina, é número complexo. Nós estamos falando de corrente alternada, de um circuito, neste caso, RL paralelo. Todos concordam que isso é o que eu acabei de dizer? Neste caso, gente, para esta formatação que eu apresentei, eu estou apresentando um resistor só e um indutor só. Se fosse vários resistores, para eu colocar nessa equação, eu teria que ter a resistência equivalente, né? E também a indutância equivalente, para achar a reatância. Os indutores, né, equivalente. Então, aqui, né, está na formatação para que eu ache a impedância em paralelo. Beleza? Acabei com a cesta de vocês. Beleza. Eu acho Deus que... o livre. Vamos deixar agora para... Cristiano, tá contigo, Cristiano. Porra, vamos atacar a segunda isso aí. Vamos atacar a segunda Atacar a hoje. segunda? Tá bom, então. Deu. Acabamos de Vou sair da parar a série.